para entendermos o que é orçamento público, vamos fazer uma comparação com o orçamento doméstico. Uma dona de casa, por exemplo, faz suas despesas no sacolão com recursos do salário mensal da família. Com base no orçamento familiar, ela garante a alimentação e despesas de manutenção em geral, como aluguel, prestações, etc. Diferente do orçamento familiar, que vem dos salários, os recursos da prefeitura para todas as despesas vêm da arrecadação de impostos. Em casa, planeja-se a despesa do mês. Na prefeitura, tem que se planejar para o ano todo. Sem saber exatamente quanto será arrecadado, planeja-se sobre estimativas. Como em casa, grande parte dos recursos do município é gasta em despesas de manutenção. São escolas, creches, rede de saúde, salários de funcionários, etc. A parte que sobra para investimentos é bem menor. Ao assumir a prefeitura em 1989, a administração popular de Santo André introduziu o processo participativo na discussão do orçamento, com o objetivo de orientar a administração nos gastos municipais. Antigamente, o clientelismo caracterizava as administrações. Hoje, através de discussões públicas, os moradores da cidade elegem prioridades e dizem onde aplicar o dinheiro. Afinal, quem vive na cidade sabe melhor do que ninguém das suas necessidades e carências. A história do orçamento participativo na cidade de Santo André. Conosco, João Wagner Sussay, que é o diretor do orçamento participativo. Wagner, no primeiro bloco nós demos uma ideia geral do início, quando a população era chamada a dar sua opinião, né? Ela era consultada nas coisas da cidade. Como é que vamos pegar o dinheiro arrecadado pelo município e investir em obras, em serviços, em programas, porque não é apenas obras, é uma série de coisas. Exatamente. Quando que essa população ela passa a ser eleita, né? E deliberar, né? Quer dizer, aprovar, os recursos serão investidos a partir de agora nessas obras e serviços. Certo. Então, isso de 93 a 96 a gente teve uma paralisação nesse projeto de orçamento participativo, né? Certo. Em 97, quando o prefeito Celso Daniel assume novamente a prefeitura, segunda gestão do Celso Daniel, a gente teve algumas inovações. A gente retoma esse projeto do orçamento participativo com algumas mudanças. Ele passa do caráter consultivo para ser deliberativo, onde as pessoas podem estar escolhendo a demanda, né, ou obras e serviços a serem feitos na sua região, né? Com isso, surgiu algumas figuras importantes nesse processo, que seria o APP da época, que hoje é o Agente de Participação Cidadã. Antes era o Agente de Agente de Participação Popular da época, hoje é o Agente de Participação Cidadã, que é o APC de hoje em dia, né? Certo. Essa figura é o responsável por estar nas regiões mobilizando esse pessoal, como eu disse no outro bloco, né? As lideranças de bairro para estar chamando para participarem desse orçamento participativo, dessas plenárias de orçamento, dessas reuniões ampliadas, né? Uhum. Com isso também veio a figura do conselheiro e conselheira, ou conselheira, né, do orçamento participativo. A gente institui o Conselho Municipal do Orçamento, onde ele é paritário, e atualmente com 38 membros, né, da sociedade civil e 38 membros do governo. E também, junto com isso, a gente institui também essa deliberação, como eu falei. Então, ali, a partir de 97, a população realmente vai escolher a obra e o serviço a ser feito. Né? E não há um risco assim, Wagner, aquele grupo daquela região que é um grupo mais forte politicamente, de trazer mais coisas para lá do que do outro bairro? Ou existe assim, dentro do colegiado, uma visão global da cidade? Certo. Então, no começo era mais ou menos como você disse, o pessoal mais organizado, né, de um bairro, de uma região, elegia mais demandas. Como o orçamento participativo, o projeto orçamento participativo é uma coisa mais dinâmica e não é uma coisa acabada e fechada, então todo ano a gente faz uma revisão nas regras do orçamento, então na regra do que seria o nosso regimento interno, que rege todo esse processo. Então, com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de a gente estar, não privilegiando outros grupos, mas
a gente limitando um certo número de demandas por bairro. Então, hoje em dia, a gente não elege mais que uma demanda para um bairro, né? Então, para acabar aqui... até para não privilegiar esse grupo mais organizado. De ter o representante de um bairro, ele tem uma noção das obras em toda a cidade? Tem. Então, após a eleição do conselheiro e representante, né, a gente faz uns módulos de formação, né, e a gente acaba essa formação onde ele vai estar tendo alguma noção de finanças, da própria negociação e uma interação até entre eles. São formados, né? os economistas de bairro. Exatamente, assim. Mais ou menos isso, né? Nada tão técnico, mas uma linguagem mais popular para eles entenderem, né? Agora, e a gente termina esse módulo de formação com uma caravana, que a gente faz um tour pela cidade, dentro das grandes obras a serem realizadas por essa gestão de conselheiros, vamos dizer assim, né? O conselheiro lá de Capuava, que é no segundo subdistrito, ele vai conhecer o bairro Bom Pastor, que fica aqui na divisa com São Bernardo. Exatamente. Então eles passam pelas obras e serviços que foram aprovadas nas regiões, né? E mediante isso eles vão para um processo que a gente chama de negociação. Então é nessa hora que o conselheiro acaba lembrando que ele estava pedindo um asfalto para a região dele, que já continha o asfalto, e lembra de um conselheiro de outra região que está pedindo uma urbanização de núcleo. Né? E nessa urbanização de núcleo ele não tem nem água nem esgoto. Então o que ele faz? Ele acaba sendo solidário e acaba abrindo mão da demanda de asfalto dele para privilegiar o amigo do núcleo, ou mesmo um hospital, uma escola em outros bairros da cidade. Então é um processo extremamente rico, porque a pessoa acaba conhecendo a cidade como um todo, né? E vendo exatamente, vendo que o problema não é só do bairro dele, é da cidade inteira, e às vezes o problema do bairro dele, que ele acha que é uma coisa de outro mundo, se torna pequeno perante as dificuldades do rapaz de outro bairro ou de outra região. Tá. Né? Você está com algumas imagens de obras feitas na cidade graças ao orçamento participativo. Exatamente. Mostra pra gente. Então você está citando aqui, essa é uma vista ampla do núcleo Tamarutaca, né? Tá. Uma antiga favela cheia de barracos, né? A gente está urbanizando. E a Tamarutaca hoje ela está urbanizada ou num processo bem avançado? Bem avançado de urbanização. Para ser bem sincero, a gente está dependendo de 50 famílias que estão no espaço para ser urbanizadas 100%. Então ela já tem água, quantas são, assim, famílias? Eu não tenho de cabeça esse... Mas é muito maior do que as 50. Exatamente, muito maior que essas 50. Essas 50 seriam, sei lá, uma ruazinha da favela, do núcleo, né? Tá certo. Okay? Então essa é uma obra de 98, né? Logo na primeira ano de gestão foi aprovada. Aqui a gente tem um esqueleto que foi abandonado, era uma unidade de saúde, né? Era uma obra do governo do estado e foi abandonada ali na região I, que a gente chama no Jardim Cristiane, região de orçamento participativo, na Rangel Pestana, onde a população se reuniu e pediu para que fizesse, no lugar dessa obra, né, esse esqueleto de obra, fizesse uma escola profissionalizante. Então teve uma negociação de cessão de espaço com o Estado e nós fizemos uma escola. Uma obra paralisada, ela é concluída de acordo com as necessidades da população. Então a gente vê que estava um prédio abandonado, né, servindo para 1000 coisas, e agora virou uma escola. Né? Muito legal. Então isso é também de 98, né? Certo. Uma outra coisa importante você dizer, dentro do anseio da população, né, que além das plenárias que a gente acabou de dividir na região 19 regiões da cidade para facilitar essa consulta com a população, a gente tinha também 9 temáticas, né, na área da educação, saúde, desenvolvimento urbano, né, e assim por diante. Essa daqui é uma demanda do centro hospitalar. Então a gente, quando assumimos em 97 também a administração, o centro hospitalar estava meio que largados, né? Aí foi feita uma ampliação no centro hospitalar, né? Na antiga Santa Casa, foi totalmente reestruturada, né? E essa veio uma demanda da temática da saúde. Então o pessoal se reuniu e pediu essa urbanização, essa revitalização ali do centro hospitalar com ampliação, contratação de novos médicos, equipamentos. Então nós tivemos uma grande gestão nessa parte da saúde. Muito bem. Nós vamos para o derradeiro intervalo. E no retorno, mais obras estabelecidas em Santo André, construídas em Santo André, graças ao orçamento participativo. Até já.